observação sobre o nosso roteiro de trabalho. E, nesse sentido, pedir a atenção do nosso relator, que todos aqui estimamos e prezamos e respeitamos muito. Diz respeito à opção de se colocar o tema capitalização como a última audiência pública. Eu hoje ouvi a contribuição de todos aqui e cheguei à conclusão de que nós precisamos mudar isso, relator, salvo o melhor juízo. Por quê? Porque toda a proposta de reforma do governo está orientada para este fim. O tamanho até mesmo da suposta economia que o governo alega tem por objetivo, segundo o ministro da Fazenda, criar tração fiscal, como ele diz, para sustentar a transição de modelo. Ocorre que, pelo que parece aqui, esse é o primeiro e principal tema a ser debatido. Será que nós queremos este modelo? Porque a opção por esse modelo não deve ficar para o final, porque ela não deve ser consequência do tamanho da economia que se estima fazer com a reforma que se desenha. É o contrário. Se nós não queremos esse modelo, eu tenho certeza de que eu não quero isso para o meu país. A primeira decisão é essa. Nós queremos manter esse modelo de repartição e torná-lo mais sustentável, e aí que vamos ter um acordo de que algumas mudanças precisam ser feitas, porque eu percebo que aqui na comissão, eu não vi ninguém aqui na comissão até esse momento dizer que nada precisa ser mudado, que nenhuma mudança precisa ser feita. Eu não vi até o momento ninguém dizer isso. Estamos de acordo que mudanças precisam ser feitas. Bom, mas quais mudanças? A pergunta do professor Eduardo Moreira. Bom, a reforma que está sendo debatida é esta aqui. Aí nós vamos debater quais mudanças fazer. Mas para isso nós precisamos tirar do horizonte essa questão da capitalização, porque ela é errada. Não é uma questão do quanto a gente vai conseguir economizar para decidir se vai mudar de modelo ou não. Nós queremos mudar de modelo? Eu não quero mudar de modelo. Eu acredito no modelo da repartição. E por isso quero torná-lo mais sustentável. E por isso quero conhecer o tamanho do problema. O professor Eduardo Moreira colocou uma questão. Não temos um ponto de partida comum. Há divergência sobre o tamanho do problema. Então vamos fazer esse debate. Qual é o tamanho do problema? Qual é o déficit? Qual é a projeção de déficit? Doutor Eduardo Neri, o senhor apresentou algumas projeções. O professor Eduardo apresentou essas e outras. Ontem aqui eu apresentei para o ministro Paulo Guedes um erro na fórmula matemática proposta. A fórmula está errada. Por que nós podemos dizer que ela está errada? Porque uma pessoa que contribua por 20 anos sobre R$4.000 vai receber menos do que uma pessoa que contribua por 20 anos sobre R$4.000 e 5 anos sobre R$1.000. O primeiro receberá R$2.400, o segundo R$2.380. Se o governo consegue errar numa fórmula, como confiar que o resto está certo? Como é que eu vou confiar nas premissas que o governo adota de taxa de desemprego, de crescimento, de juros, se ele erra na fórmula? O ministro Paulo Guedes ontem escapou da minha pergunta, disse, entre a sua observação e a minha equipe, eu fico com a minha equipe. Não fui eu que provei, não é observação. Isso foi publicado no jornal Correio Brasiliense, no dia 7 de abril. Foi uma observação feita por um matemático, que é PhD. O governo não desmentiu a matéria. A fórmula está errada. Tem coisa mais básica do que isso? Uma fórmula matemática relativamente simples. Está errada. Se o governo não consegue acertar na fórmula, como confiar no resto? Então, para isso, é fundamental, primeiro, relator, na minha opinião, na minha modesta opinião, vamos debater o modelo de capitalização. O professor Fábio Jambiage, que é um defensor da reforma. Professor Pedro Neri, o senhor não está sozinho na sua crítica correta à capitalização. O governo diz que quer combater o déficit. O senhor diz, a capitalização agrava o déficit. O senhor está certo. Parabéns pela honestidade intelectual. A capitalização agrava o déficit. O que é que o governo quer? O governo quer combater o déficit ou quer agravá-lo? Deputado Silvio Santos. Silvio Costa, filho, desculpe. Me perdoe. Talvez tenha sido autofalho pela propaganda do seu xará de primeiro nome.
Vossa Excelência não está nessa. Vossa Excelência é vice-presidente da comissão. Deputado Silvio Costa Filho. Veja, Vossa Excelência, como é possível debater este modelo se um defensor da reforma, o Dr. Fábio Jambiage, que é o chefe de pesquisas econômicas atual do BNDES deste governo, não é do governo Temer, deste governo, ele diz que para que uma pessoa receba o mesmo salário de seu trabalho, tem que contribuir com 32% da sua remuneração durante toda a vida laboral. Isso significa que para garantir o salário mínimo de alguém que ganha a vida inteira um salário mínimo, ele tem que pagar R$319. Como é que alguém pode defender esse modelo? Eu me espanto que o governo tenha coragem de mandá-lo para cá. Porque não basta agora o ministro Paulo Guedes dizer, não, vocês podem mudar, a gente não tinha previsto a contribuição patronal, vocês podem incluir. Mas como é que o governo propõe para essa casa? Como é que o governo não tem vergonha de propor para essa casa um modelo em que os empregadores não contribuem com nada e vai dizer depois que a capitalização é opcional? Qual vai ser o empregador que no modelo desse contrataria alguém que não optasse pelo modelo de capitalização? Qualquer um aí da mesa, se fosse empresário, deixaria o empregado escolher? Se num você vai ter que contribuir, no outro você não contribui com nada? Quem aí? Qualquer um que fosse empresário, com a mentalidade de ter o lucro máximo, que necessariamente o empreendedor vai tentar de alguma maneira tornar o seu negócio rentável, como é que ele não vai optar por esse se o seu concorrente opta? Ele vai tornar o seu negócio menos competitivo que o outro? Isso não será opcional, será obrigatório. Isso tem que ser tirado da reforma, relator. E rápido. Por que isso tem que ser tirado rápido? Porque isso muda todo o debate que temos para frente. Porque se não há necessidade de se fazer qualquer caixa, que não será feito, porque não será feito caixa, porque o próprio professor Eduardo Neri acaba de mostrar que a reforma, mesmo nesses termos, ela não resolve o déficit, ela sequer atenua, está na sua apresentação aqui. Então que economia é essa que vai servir? Onde é que está esse dinheiro que vai servir para a transição? Não vai se gastar menos. Bom, mas o objetivo não era sanear o modelo? Reduzir o déficit? Não fecha o raciocínio. Então é preciso, relator, a gente tirar isso logo do horizonte. Discutir o modelo de repartição, como torná-lo mais sustentável. E aí, em seguida, ver quais medidas são aceitáveis ou não. Porque não é só resolver a capitalização. Eu considero que tirar a pensão por morte, o piso de um salário mínimo, é desumano. Ontem eu percebi que o ministro, quando eu fiz essa ponderação, consultou ao seu assessor que estava ao lado. Porque ele achou que eu estava errado. O assessor disse a ele, de fato tira o piso de um salário mínimo. Ele não tocou no assunto na resposta. Basta pegar as imagens. Quando eu afirmava que tirava o piso, mas sabe que isso não é novidade, relator? Sabe com quem isso aconteceu? Com o ex-ministro Henrique Meirelles. Aconteceu a mesma coisa. Eles propuseram também o fim do piso de um salário mínimo. Eu disse a ele que o piso caía, ele disse que não, consultou o assessor disse tira. Aí ele não tocou no assunto. É a mesma crueldade. Então, mas para Leda Molon, mais 15 segundos, 30 segundos. Obrigado, presidente. Então, para concluir, primeiro tiramos a capitalização do horizonte. E aí depois discutimos qual reforma a fazer para melhorar as contas. Vai certamente melhorar o horizonte do debate, vai torná-lo mais construtivo e mais lógico. Porque senão fica esse fantasma e ninguém sabe qual é o tamanho da economia que eventualmente o relator quererá fazer, considerando isso no horizonte não. Então, minha sugestão de inversão da ordem de trabalho. Obrigado, presidente.